Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje, conforme nós prometemos, eu faço a parte 2 da entrevista com o médium e espiritualista Bernardino Júnior sobre as enfermidades do ponto de vista metafísico. Bernardino, vamos continuar, um prazer ter você aqui novamente. O prazer é meu. Vamos continuar falando. E para quem não viu a entrevista da semana passada, falando da doença, se a doença começa na alma ou se ela começa no físico, não é? Eu acho que a primeira coisa, assim, por que nós adoecemos? Conversando com os amigos espirituais, eles sempre nos alertam sobre o seguinte: toda doença, ela tem origem na nossa percepção acerca de algum episódio que se nos apresenta. Toda vez que nós nos deparamos com uma situação externa, ou mesmo interna, que é contrária àquilo que nós esperávamos, àquilo que nós idealizamos, toda vez que isso se verifica e nós não conseguimos nos adaptarmos ao novo, àquela nova condição, nós geramos processos mórbidos que certamente irão ser concluídos na forma de uma patologia, seja qual for esta. Seja uma simples dor de cabeça, seja um problema de glaucoma, uma pressão ocular interna, seja um problema renal, ou seja até mesmo um câncer. Toda vez que nós não conseguimos nos adaptarmos rapidamente a uma nova situação que se apresenta, lembrando que essa situação é contrária àquilo que esperávamos, àquilo que idealizamos, àquilo que projetamos, eis que é dado início a um processo mórbido que pode, sem dúvida alguma, se concretizar numa patologia. Mas a doença então começa no corpo ou na alma? A doença se inicia nesse processo perceptivo e aí passa rapidamente a estrutura infinitesimal que são as nossas moléculas. Dependendo do tempo que esse processo se instala, pode ou não ser repassado à estrutura perispirítica, leia-se alma. O que é o perispírito e como é que ele interage com o corpo físico? Alguns amigos espirituais definem o perispírito da seguinte forma: um campo eletromagnético constituído de gases rarefeitos num circuito fechado. É muito técnico, sem dúvida alguma. Podemos tentar traduzir da seguinte forma: o perispírito é exatamente aquele corpo emocional, aquele corpo mental, onde nós guardamos as impressões mais fortes, sejam essas impressões boas ou más. Isso é o perispírito, um campo elétrico que adere ou que recebe tais impressões. E passa, a partir de então, depois de percebidas tais impressões, a reestruturar novos elementos emocionais que são repassados, por sua vez, à estrutura física. Então, é essa a interação. Exatamente. É repassado para a estrutura física. Exato. Agora, no caso da mediunidade, você é um médium de efeitos físicos. Até o presente momento, sim. Sim. Essa mediunidade, por exemplo, de efeitos físicos, que é voltada para a saúde, ela atua sobre o corpo físico ou sobre o corpo espiritual? Sobre os dois corpos. Aí fica por condição dos espíritos analisar e definir se a atuação primeira vai ser no corpo perispiritual ou no corpo físico, ou simultaneamente em ambos os corpos. Isso, de fato, quem define são os médicos espirituais que têm autonomia e conhecimento de causa para isso. Agora, como é que a nossa saúde pode repercutir
nesses corpos? Na verdade, Mônica, quando falamos em saúde e doença, o que divide ou o que deixa um estado de um lado e outro estado do outro é uma tênue linha que muitas vezes se confunde. Então, na verdade, saúde e doença muitas vezes se confunde em nível perceptivo. O corpo perispiritual e o corpo físico, no sentido de um transmitir para o outro dados, informações ou dadas impressões, muitas vezes fica, inclusive para os estudiosos, difícil de entender quem passa o que para quem. Tamanha a interatividade desses dois corpos. Então o ideal não é, muitas vezes, nós termos como objeto de nossa atenção quem passa o que para quem, e sim como nós percebemos a vida e como nós nos percebemos na vida. Esse é o mais interessante. Essa deveria ser a prioridade. Ou seja, a maneira como nós percebemos a vida e como nós nos percebemos na vida. Você acha que se nós nos percebemos de forma otimista e se nós percebemos a vida de maneira otimista, mesmo que nós tenhamos vindo com aquelas impressões que você estava dizendo a semana passada, muito marcadas, nós vamos atenuar essas doenças? Indiscutível, Mônica, indiscutível que a nossa maneira de ver a vida influencia de maneira fundamental na mudança de determinados quadros patológicos. Se não conseguir evitar a doença, vai pelo menos amenizá-la, é isso? Vai nos possibilitar ver e percebê-la de maneira diferente. Entendi. Não como uma punição divina, não como um legado degradante, mas sim como uma possibilidade de ampliar a nossa instável janela dos 5 sentidos. Ou seja, a maneira como vemos a vida. Vamos voltar a falar já já. Perfeito. Ouça agora o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, eu gostaria que você falasse hoje um pouquinho de negociação coletiva. Muito importante, Mônica. Desde o ano passado nós mudamos a database para o dia 1º de julho. E isso implica, já estamos próximos, né, do mês de junho. O mês de junho vai ter algumas alterações. Já vai ser proibido a dispensa de trabalhadores por conta do dissídio previamente fixado. Quer dizer, se eu quiser mandar embora o funcionário, só poderei fazê-lo com justa causa ou pagando uma multa de um salário daquele trabalhador. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é de que nós já estamos envolvidos com a negociação, chamando síndicos, chamando administradores, chamando as pessoas interessadas em debater isso. É muito interessante e importante a participação, e esse ano, entre outras coisas, a gente está discutindo principalmente a questão salarial, a questão econômica propriamente, né? Desde piso, salário, eventualmente algum reajuste em outros benefícios. Então isso tem um impacto direto na própria questão do pagamento mensal do condomínio. Então nós estamos aqui principalmente para dizer para o síndico e para o administrador que prestigie as negociações, leve lá suas sugestões para que nós possamos crescer e apresentar uma proposta coesa que seja a mais importante e a melhor para dentro do condomínio. Porque a gente, embora tenha alguma experiência na área, não tem todo o conhecimento, né? Com a gente certeza. sempre está aprendendo, Claro. e a troca para nós é muito importante. Muito obrigada, Rubens. Muito importante mesmo. Estamos à disposição. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.